Eu vou estar lendo lá em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis 3, a partir do verso 1. Gênesis capítulo 3, no verso 1, fala assim, ó, eu vou ler até o verso 6. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos de todas as árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Amém? Uma passagem super conhecida, e eu quero estar falando com você exatamente a respeito da questão de você estar falando sim para aquilo que você devia estar falando não. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já foi pego por uma situação onde você devia ter falado não, mas você acabou falando por algum motivo sim. E esse sim acaba muitas das vezes custando muito caro. E inclusive esse eu acho que é o maior dos exemplos que a gente pode tirar da Bíblia, porque nós até hoje compactuamos da consequência desse sim que a Eva falou para a serpente. Nós poderíamos falar aqui a respeito dos atributos aqui que a serpente usou para convencer a Eva. A gente percebe que quem trabalha com marketing entende um pouco disso. Sabe que as pessoas elas são direcionadas através da dor ou da ganância que elas têm. E a pessoa que está oferecendo alguma coisa, ela oferece de acordo com aquilo que você necessita. Aí você fala: Júnior, mas eu não sou ganancioso. Mas todo ser humano é. Todo ser humano tem alguma dor que precisa ser sanada. E é nesse momento que aquela pessoa te oferece de acordo com a sua necessidade. E conforme eu falei na quinta-feira, tanto Adão quanto Eva, eles eram seres plenos. Eles tinham de tudo. Eles não tinham falta de nada. Eles eram plenos em Deus. Só que a serpente, astuta, como a palavra acabou de falar, percebe que existe uma curiosidade a respeito de um algo mais que ela poderia ter. Ela já tinha tudo, ela não tinha falta de nada, mas a serpente falou: não, tem algo mais. Se você comer desse fruto, você vai experimentar além daquilo que você vive hoje. Então ela acaba pegando Eva na sua ganância. Ganância é o quê? Nada mais do que você querer algo mais do que aquilo que você já tem e do que você necessita. E a Eva quis isso, ela falou: eu quero isso, eu quero esse algo mais, eu quero ser igual a Deus, entender a respeito de tudo, conhecer tudo, ser dono de todo o conhecimento. E até os dias de hoje, nós conhecemos as consequências da queda do homem por causa de um simples sim que não precisava ser dado. E muitas das vezes nós, no nosso dia a dia, inclusive tem pessoas que têm dificuldade de falar não para os outros. Uma das coisas que é mais comum que a gente ouve as pessoas falar: eu tenho muita dificuldade de falar não. Às vezes eu sei que eu não posso, mas eu acabo falando sim. Muitas das vezes para não deixar a pessoa chateado, muitas das vezes para mim me sentir útil. E nós percebemos que existe uma grande insegurança por trás disso tudo. É mais a respeito de mim do que a respeito da pessoa. Porque a pessoa, enquanto eu estou entregando, ela está pedindo. Um vendedor, enquanto ele sabe que bate na sua porta e você compra, ele está sempre batendo. A partir do momento em que ele bate e você não compra, bate de novo, não compra, bate de novo, não compra, chega uma hora que ele para de ir.
Só que somos nós mesmos que damos legalidade para que as pessoas elas venham e consigam o nosso sim o tempo todo. E uma das coisas interessantes a respeito desse sim é que ele é um sim meio que psicológico. Porque se você parar para pensar, desde criança nós somos ensinados a ser bonzinhos. A mamãe fala assim para você, ó, seja bonzinho. Tudo que a vovó mandar você fazer, você faz. Aí você chega na escola, a mamãe fala, seja bonzinho, obedece a professora. Então a gente é criado na mentalidade de que ser bonzinho é cooperar com aquilo que as pessoas nos pedem, a fazer aquilo que as pessoas nos mandam. Então quando eu faço aquilo que a pessoa me pede, eu falo, nossa, eu estou sendo bonzinho, né, inconscientemente. E isso a gente traz para a nossa vida adulta. E inclusive, a maior dificuldade que a pessoa encontra na sua paternidade, principalmente nos pais de primeira viagem, é conseguir falar não para os seus próprios filhos, né? Você tem a possibilidade de dar, tá ali nas suas mãos, você sabe que não é para dar, mas você fala, nossa, mas ele é tão fofinho, né? Ele tem uma carinha de choro quando que eu falo que não vou dar. E os pais, eles ficam nessa insegurança de não conseguir agradar o filho e ao mesmo tempo conseguir dar uma boa educação. Então o não, ele faz parte até dessa questão da gente conseguir adequar a pessoa no caminho que ela deve andar. Porque nós vivemos hoje uma época de pais permissivos. Por quê? Porque ontem nós vivemos uma geração onde não podia nada, né? Não podia conversar que o pai já estava batendo na boca. E hoje em dia, esses que eram os filhos da geração passada, eles falam assim, não, eu não vou ser igual meu pai. Aí ele faz o quê? Corre pro outro extremo. Aí fica permissivo demais. Não, agora tudo pode, tudo é liberado. E a gente vai vivendo nessa situação, onde a gente traz para a nossa vida essa questão da dificuldade que a gente tem de negar aquilo que a gente devia negar. E um dos grandes ícones, quando se trata disso na Bíblia, é o próprio Cristo. Jesus, para mim, ele é como se fosse o Senhor não da Bíblia. Ele era tão consciente do seu propósito, ele era tão certo da sua missão, do que ele tinha que fazer, que não existia quem pudesse o tirar do seu objetivo. As pessoas chegavam e falavam assim, Jesus, pode deixar aqui, para chegar no Senhor vai ter que passar por cima do meu cadáver. Aí ele falava assim, para trás de mim, Satanás, você não entende das coisas de Deus, você entende só das coisas do homem. Né? As pessoas chegavam para tentar tirar um sim de Jesus, e ele, ao invés de responder com o sim que as pessoas queriam, ele transformava a pergunta da pessoa em uma outra pergunta e virava para a pessoa. Falava, e você, o que você acha? E a pessoa estava tentando pegar ele, e ele acabava colocando a pessoa numa situação onde ela não conseguia sair daquela situação. Então, inclusive, o Dr. Augusto Cury, na seleção de livros dele, que ele estuda os pensadores, os maiores pensadores da história, ao estudar o pensador Jesus Cristo histórico, ele acabou se convertendo. Porque ele falou, não é possível um negócio desse, né? Não é possível uma psique de um ser humano ser tão elevada como a desse tal de Jesus. E ele começou a mergulhar na mente de Cristo, e ele não teve outro jeito. Ele falou, eu vou me converter a esse Deus porque ele é real. Ele estudou a mente de Cristo e ele largou o ateísmo para ser cristão. E hoje ele divulga para todos os ventos o evangelho, porque ele conheceu a Cristo. E ele entendeu essa mentalidade que até hoje eu fico lendo a passagem e percebendo o como que a mente de Cristo ela é mais elevada do que a nossa. Ele não permitia que nada viesse a tirar ele do seu propósito. O propósito dele é tão maior do que ele, a ponto dele dar a sua própria vida para cumprir o seu objetivo. O Martin Luther King mesmo falava isso, né? Se você não tem uma causa pela qual morrer, então você não tem nenhum motivo para viver. E Cristo, ele traz ao pé da letra essa questão de você dizer uns não, mas uns não bem dado mesmo, sabe? Ele não fazia questão de querer agradar as pessoas. Ele simplesmente queria cumprir a vontade do Pai. Então importa, já a partir desse pensamento, que você consiga entender que é mais importante, é mais necessário que eu agrade a vontade daquele que me enviou do que agradar as pessoas. Em um determinado momento, Jesus ele prega para as pessoas aquela passagem que a gente vive pregando aqui,
e começa a falar que o meu corpo verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. E as pessoas elas começam a se dispersar. E os discípulos vendo daquela situação, né? Como qualquer promotor de eventos, eles viram para Jesus e falaram: Jesus, o público está indo embora. É melhor dar uma diminuída aí. Pisa no freio aí, tá meio pesado essa palavra aí, né? Negócio de comida, de comer carne, beber sangue, né? Tá pegando mal esse negócio aí. Vamos mais devagar. Só que Jesus ele estava tão desinteressado em agradar as pessoas que ele vira para os seus discípulos e fala assim: vocês também não estão querendo ir embora? Se vocês quiserem, pode ir. Ele nos ensina uma lição a respeito do que é cumprir a sua missão acima de tudo. Porque muitas das vezes, esse sim que você dá para as pessoas, mesmo sem você poder, é mais a respeito de agradar a pessoa e desagradar você do que qualquer outra coisa. Você entende que para fazer a vontade do outro, você está desfazendo a sua? Né? Pessoas que muitas das vezes não tem para ele, mas chega alguém e pede, ele fala: vou dar, né? E ele fica sem. E depois ele fica se remoendo, falando: nossa, não devia ter dado, viu? Mas na hora ele parecia tão útil quando ele estava ajudando a pessoa. E aqui a gente parte de um código binário que a gente precisa modificar isso. A gente precisa rever isso. Porque uma coisa é você ajudar uma pessoa necessitada, e outra coisa é você ser uma escora eterna para as pessoas. Né? Porque ao contrário de uma mentalidade cristã, onde Cristo ele te conduz ao caminho, nós muitas das vezes nós ficamos apacentando pessoas que não estão interessadas em fazer o negócio dar certo. Né? Quantas das vezes a gente como igreja, a gente está cansado de ver isso, principalmente a liderança, de pessoas que vêm, mas elas não estão interessadas em igreja, elas não estão interessadas em Deus, elas não estão interessadas em comunidade, elas simplesmente querem alguma coisa. Aí elas vêm e querem uma cesta básica. E tudo bem, a gente como igreja abraça. Aí a pessoa some, daqui a pouco ela aparece de novo. Eu quero de novo. E depois eu quero de novo. Ou seja, se você parar para pensar, você está dando manutenção na preguiça da pessoa. Ao invés de você colocar a pessoa no eixo e falar: eu vou te ensinar a trabalhar, eu vou te ensinar a viver, eu vou transformar a sua família, eu vou modificar a geração que vai vir. Não, você está dando manutenção para que a pessoa continue de vagabundagem em vagabundagem. Você está entendendo que ajudar não tem muito a ver com ser besta? E isso fala muito a respeito de Cristo. Porque ele sabia ser, muitas das vezes, negado pelas pessoas. Porque aquilo que ele fazia não agradava as pessoas. Tanto é que ele levou a sua pena de morte pelo fato dele não agradar as pessoas. Jesus, ele não, ao contrário daquilo que a gente pinta, ele não era uma pessoa, o bonzinho. Jesus, ele não era o bonzinho. Ele peitava as autoridades. Os mestres da lei morriam de medo dele, porque ele deixava eles em uma saia apertada ali, uma saia justa. Eles não sabiam para onde correr, porque eles tentavam pegar ele de alguma forma e Jesus virava a situação e jogava contra eles. E eles passavam vergonha na frente de todo mundo. Aí chegavam os líderes políticos e Jesus fazia a mesma coisa. Então eles não gostavam de Jesus, porque Jesus não baixava a cabeça para eles. As pessoas elas pegavam Jesus e falavam: nós vamos coroar o Senhor, porque agora o Senhor vai ser o líder da nossa revolução. Ele saía e ia embora. As pessoas, Jesus pregava, aí as pessoas falavam assim: vamos apedrejar ele, porque isso que ele está falando é anátema. Ele saía no meio das pessoas, as pessoas pegando pedra, e ele saía no meio da multidão e ia embora. Ele falava assim: eu sei o jeito que eu vou morrer, e não é apedrejado. Não é hoje aqui. Ele sabia exatamente aquilo que era a intenção dele. E muitas das vezes, pelo fato de nós não termos bem delineado qual que é o nosso propósito, qual que é o nosso projeto, nós aceitamos tudo. Você imagina se Jesus aceitasse tudo que viesse-lhe à mão? Ele era um cara conhecido, ele era famoso, ele era executor, ele fazia as coisas e as coisas aconteciam. Quem não queria uma pessoa dessa? Que líder religioso que não queria Jesus como rabino da sua igreja e encher a igreja deles?
Só que toda vez que alguém oferecia alguma coisa para Jesus que não tinha a ver com o propósito que ele carregava, ele negava. Não é isso que eu vim fazer. Ah, Jesus, vamos fazer uma revolução. Não, eu não vim para fazer uma revolução. Ah, Jesus, agora você vai ser o rabino lá da minha igreja. Não, eu não vim para ser rabino. Ele entendia exatamente aquilo que ele veio fazer, e tudo aquilo que não fosse parecido com o seu propósito era não. Ele não tinha medo, ele não tinha vergonha, ele não ficava pensando, ai, coitado, o que as pessoas vão pensar? Ele sabia que era muito mais importante o não daquele momento, para que ele conseguisse o cumprimento do seu propósito lá no final. Então, se você parar para pensar, os nãos que você dá, mesmo querendo falar sim, eles te levam para muito mais longe do que os sims que você dá só para agradar as pessoas. Quantas das vezes a gente ainda falando aqui no quesito igreja, nós não vemos líderes religiosos que abraçam o erro das pessoas só para não desmotivar as pessoas. Ah não, coitado, né? Tá errado, mas pelo menos tá dentro da igreja, né? Vamos falar não, vai que ele sai da igreja. Então, muitas das vezes é melhor eu passar a mão na cabeça, porque se eu falar não para ele, coitado, ele não tem estrutura para isso. E dessa forma a gente não observa o exemplo que Cristo nos deixa. Um outro exemplo que a gente vê na Bíblia, e que também é muito conhecido, não precisa nem abrir a sua Bíblia, lá em Mateus 25. A parábola das 10 virgens. Na parábola das 10 virgens tinha 5 virgens prudentes e 5 loucas, ou nécias. E a parábola diz que elas chegaram com as suas lamparinas para esperar o momento em que a porta fosse aberta. E elas não sabiam quando esse tempo seria. O que diferenciava as nécias ou loucas das prudentes é que as prudentes elas tinham carregado o seu vaso com azeite reserva. E as loucas não. As loucas vieram só com o que elas tinham na mão. E a palavra diz que demorou-se de abrir a porta. E elas desligaram ali a sua lamparina e foram dormir. Até que de repente elas ouvem alguém falando, as portas vão se abrir, o noivo está chegando. Aí elas acordam, ligam a sua lamparina. Aí as loucas percebem que a sua lamparina está para se apagar. E elas recorrem às prudentes e falam, ei, nos dá um pouco do azeite de vocês, porque o nosso está para acabar. Olha que maldade que essas prudentes vão falar. Não seja o caso que falte a nós e a vós. Vão lá nos vendedores e comprem azeite para vocês. Nossa, que coisa feia de se falar na Bíblia, né? Não veio de ser todo mundo amiguinho. Tava todo mundo na mesma, não tava? Só que nós precisamos dar o mérito a quem tem mérito. Elas andaram carregando a sua vasilha, elas fizeram todo o trâmite para que conseguisse levar a mais. Azeite era combustível na época. Então elas fizeram todo o cuidado de andar com aquele combustível durante todo aquele tempo, enquanto as outras estavam de mãos vazias. Elas não correram atrás, elas não se importaram com isso. Só que na hora do vamos ver, elas se lembraram. Dá um pouco agora do de vocês, dá um pouco do trabalho que vocês executaram até agora. Você entende que se trata mais a respeito de você do que a respeito do outro? É tipo assim, não é contra você, mas é a favor de mim. Não é que eu tenha alguma coisa contra você e eu não queira te dar, mas é porque eu também vou precisar, tá? E muitas das vezes, pelo medo de nós sermos ásperos e desagradar a pessoa, a gente acaba permitindo que essa pessoa ela exceda nos limites e ela venha depois a me dar trabalho. Pessoa, se ela empresta o azeite, depois fica todo mundo sem luz, porque não foi o bastante. O serviço de todo mundo ia ser jogado por água abaixo. Aí é conforme uma vez eu preguei aqui a respeito de estruturas. Quando você encontra uma oportunidade, mas você não está posicionado para receber essa oportunidade, então aquilo não foi uma oportunidade, foi um desperdício. E para aquelas virgens loucas, tudo que elas viveram, ficaram lá na porta, dormiram lá, fizeram todo o trabalho, fizeram tudo igual às prudentes. Mas para elas não foi uma oportunidade, foi um desperdício.
Porque chegou na hora do vamos ver, elas não estavam prontas para que elas pudessem receber o que as prudentes receberam. Aqui se trata bastante dessa questão que eu falei. Muitas das vezes a gente vem alimentando esse ciclo, onde a pessoa ela vem e pede, você, eu não sei se eu devo, eu não sei se eu posso, eu não sei se eu consigo, e no fim você cede e entrega. Aí depois você fica, meu Deus, não devia ter feito, não devia ter entregue, não devia ter dado. E o tempo passa e depois a pessoa vem de novo. Aí você, não sei, e até que entrega de novo. E isso vai ser um ciclo. Porque é igual quando você alimenta animal. Não alimenta o animal, porque senão ele vai voltar. E no outro dia ele está lá de novo na mesma hora, no mesmo canal. Não tem para onde correr. Então muitas das vezes a gente pensa que a gente está beneficiando a pessoa, só que na verdade a gente está fazendo um mal para nós mesmos. Né? A gente está deixando de viver um crescimento próprio para que a gente possa atrapalhar a vida de outro e ainda atrapalhar a nossa mesma vida. E muitas das vezes para que a gente venha evitar conflitos, para que a gente possa manter essa falsa paz, a gente cria uma guerra dentro de nós mesmos. A guerra é com você mesmo. Nesse mundo de terapia, quantas das vezes a gente não encontra com pessoas falando assim, o meu problema é que eu não aguento mais carregar os outros. Eu não aguento mais. A pessoa já sabe, parece que a pessoa ela nem chega e pergunta mais se eu posso, ela já chega e joga na minha mão. Porque eu acho que está escrito na minha testa que aqui é tudo permitido. Então acaba se tornando um verdadeiro desrespeito contra você mesmo, porque nem você respeita os seus próprios limites. Porque as pessoas elas só vão até onde você permite. As pessoas elas aproveitam de mim. Não, as pessoas não se aproveitam de você. Você que libera para que as pessoas se aproveitem. E você às vezes pensa que tem que ser assim. Não, porque dessa forma as pessoas vão gostar de mim e elas não vão gostar de você. Porque se elas gostassem, elas te respeitariam. A insegurança que você está tentando resolver dessa forma não funciona. Porque quanto mais você apega, mais no buraco você entra, pior você fica, mais pesado fica. Menos gratidão você recebe, mais usado você se sente. E ao invés de melhorar, agora a segunda fase é pior do que a primeira. Antes você tivesse falado não, do que você tivesse aceitado e ficado do jeito que está. Cada vez acumulando mais isso. Lá em 1 Samuel, no capítulo 24, no verso 6, fala a respeito de Davi. Davi, ele está sendo perseguido pelo rei Saul. E a palavra de Deus diz que Saul entra numa caverna para dormir. E Davi entra ali com seus soldados. E ele tem o rei Saul nas suas mãos. E aí o seu soldado fala assim: Senhor, o Deus de Israel entregou Saul, nosso inimigo, nas suas mãos. Aí Davi se vira e fala assim: nunca que eu colocaria a mão no ungido de Deus. E ele vai e corta um pedaço da capa de Saul, para que depois ele tivesse a prova para falar para Saul que ele teve a chance de matá-lo e não o matou, em respeito à unção que ele carregava. O que é isso, Júnior? Princípio. Quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Lembra da Eva que a gente começou falando? Ela quebrou um princípio. O que Deus tinha falado? Não comerás do fruto que está lá no centro do jardim. O que ela fez? Comeu o fruto do centro do jardim. Ela quebrou um princípio. E quando você quebra princípios, você sofre as consequências disso. E quando eu vivo princípios, eu sou arremessado para o meu propósito. O princípio é como se ele fosse uma catapulta que te lança com força. É como se fosse uma bonificação que você ganha para que você consiga ir mais rápido. E Davi entendia de princípios. E ele falou assim: nunca que eu vou colocar a mão no ungido de Deus. Eu não sou louco de quebrar um princípio.
Muitas das vezes pelo fato de nós quebrarmos um princípio para tentar receber um algo a mais, a exemplo aqui da própria Eva e do Adão, ao invés de nós recebermos algo a mais, que nós pensamos conseguir, porque nós estamos tomando um atalho, nós acabamos perdendo aquilo que a gente já tem. A intenção é ir mais longe, é conseguir angariar algo a mais, algo maior. Só que por quebrar o princípio, eu não só ganho esse algo a mais, como eu perdo até o que eu tenho. É por isso que quebrar princípios é loucura. Quebrar princípios é loucura. Porque você vai sofrer uma consequência, você vai sofrer uma penalidade natural. Não tem para onde correr. Um outro personagem que nós conhecemos muito bem é José. A palavra de Deus diz que José é muito bem sucedido como escravo na casa de Potifar. Chamava atenção. Estava todo mundo olhando para ele. Potifar confiava tanto em José que ele tinha colocado tudo sobre o comando de José. José mandava e desmandava geral. E a palavra ela é incisiva em dizer que Potifar ele só tinha controle sobre aquilo que ele comia. O resto estava tudo no comando de José. E a palavra de Deus diz que a mulher de Potifar, observando aquele jovem, né, com tanto sucesso, tão promissor, ela se encanta por ele. E nós conhecemos toda a história. Ela se chama José para se deitar com ela. O que José fala? De forma alguma eu vou desrespeitar o meu Senhor. Confiou até hoje em mim. Confiou tudo a mim. De forma alguma eu vou desrespeitar o meu Senhor. E a palavra de Deus, conforme a gente conhece, diz que ela gruda na roupa de José. E ele joga a roupa para lá e sai correndo. E ela fica com a roupa dele nas mãos. E ela começa a gritar e faz aquela maior cena para dizer que José esteve lá e ele que estava com más intenções quanto a ela. E é interessante que essa roupa na mão da esposa de Potifar, ela fala pra gente que você pode tirar tudo. É como se José estivesse falando assim: pode tirar tudo de mim. Ele já tinha perdido a sua família, já tinha perdido contato com seu pai, a quem ele tanto amava, já tinha sido traído e vendido pelos seus irmãos. E agora, quando parecia que as coisas estavam se encaminhando, parecia que estava tudo dando certo, acontece isso. É como se houvesse uma resistência, né? Onde você bate e fala: nossa, estava bom demais para ser verdade, né? Estava tudo dando muito certo, alguma coisa ruim tinha que acontecer. Só que conforme eu falei, os princípios eles nos arremessam para mais perto do nosso propósito. Por mais que à primeira vista a gente não consiga entender, a gente não consiga discernir. E é como se eu visse aquela roupa na mão da esposa de Potifar. E aquela roupa ela significava: você pode tirar tudo de mim, mas a essência que eu carrego ninguém tira. As pessoas elas podem tirar tudo de você, mas quem você é de verdade, quem você é em Deus, isso é intocável. Aquilo que você recebeu da parte dele, isso é intocável. Eu posso ficar como Jó, sem nada, me coçando com cacos de telha, em luto, mas aquilo que eu recebi da parte de Deus, ninguém toca. Isso é meu para sempre. Deus fala para o diabo: diabo, pode tocar em tudo, mas na vida dele você não toca. A essência de Deus ninguém pode tomar de você. Aquilo que ele colocou dentro de você, o sopro de vida que ele te deu, é seu. E aconteça o que acontecer, independente da situação que você viva, ninguém pode tocar. Ninguém pode tirar a essência de Deus que habita em nós. Muitas das vezes nós
Nós vivemos uma vida que nós não sabemos por que nós vivemos tão insatisfeitos, tão depressivos e doentes, inclusive, fisicamente falando. Pelo fato de que nós estamos nos desrespeitando a si mesmos. Sabe, durante dias e dias, durante muitos anos de vida, sempre se desrespeitando diante das outras pessoas. Não se reconhecendo. Não reconhecendo a autoridade, a essência que eu carrego dentro de mim. É como se nós fôssemos reféns de nós mesmos. É como se houvessem pessoas que elas te fazem ser reféns da situação. Sabe, quando aquela pessoa chega, ela consegue tudo que ela quer de você. Quando aquela situação acontece, você está rendido. E eu não consigo resolver. Eu não consigo sair dessa cova. Aí Jesus ele chega e fala assim: foi para a liberdade que eu vos libertei. É por isso que eu sempre falo, igreja, o sacrifício de Cristo vai muito além de te levar para o céu. A liberdade que Ele te proporciona vai muito além de você bebia e não bebe mais, drogava e não droga mais, adulterava, não adultera mais. Tem muita coisa que é você e você mesmo. Tem muita coisa que eu não vou conseguir resolver por você. Que daqui de cima, com a minha oração, eu sou ineficiente diante daquilo que você faz. Eu sou ineficiente de acordo com o seu comportamento. Porque você tem a sua intenção de fazer ou não fazer. Por mais que você saiba que isso vai te ferir depois, muitas das vezes você já entrou num ciclo vicioso onde você não consegue mais. E é necessário que a gente comece a fazer igual a gente falou aqui na quinta-feira. Começar a colocar em pauta essa oração bíblica. Começar a orar a palavra de Deus. Deus, a sua palavra diz que foi para a liberdade que o Senhor me libertou, mas eu estou cativo dentro de mim. Eu não consigo me libertar. Eu sou refém das minhas palavras. Eu queria falar que não, mas eu não dou conta. E na hora que eu vejo, eu já falei. Foi para a liberdade. Lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 37, ele fala assim, que a sua palavra, ela seja sim, sim, ou não, não. Porque se passar disso, é procedência maligna. Ou seja, se é sim, é sim. Não é sim querendo falar não. E se for não, é não. E eu estou certo daquilo que eu estou falando. Eu te entendo, eu te compreendo, eu sei que você precisa, mas eu não vou poder te ajudar. Tá? Sinto muito. E eu estou em paz comigo mesmo. Nós precisamos começar a amar a si mesmos. A palavra de Deus diz assim: ama ao seu próximo como a ti mesmo. Só que as pessoas, elas se destroem pelo próximo, e aí elas caem num contraprincípio em nome de Deus. Ao invés de você resolver a questão, você está ganhando o mundo todo e perdendo a sua alma. Eu gostaria de chamar o grupo aqui para a gente cantar um último hino.